hoje nós vamos terminar com esse desafio, falando sobre os fatores que ampliam a vida. Eu quero convidá-lo então a abrir ou acessar a sua Bíblia, ou até mesmo olhar ali para a nossa tela, no livro de Josué, capítulo 14. Uma história bem interessante. Josué 14, de 6 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Josué dá Hebrom a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, falamos contigo agora, especificamente, dizendo que nós precisamos que o Senhor seja gracioso e bondoso para conosco, nos alcançando nesse instante com a Tua palavra, Senhor. Nós cremos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra viva não é tão somente uma palavra antiga, mais que milenar, mas é uma palavra viva, ativa, uma palavra que produz coisas boas e abençoadas aos nossos corações. Que seja assim nessa noite. Que o Senhor nos visite, nos abençoe, nos alcance. Nós temos essa expectativa, nós temos esse anseio, e oramos gratos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus queridos, há fatores que certamente têm o poder de dar uma amplitude maior à nossa vida. A vida pode ter um impacto maior ou menor, de acordo com a presença ou a ausência desses fatores em nossa vida. A vida pode ser potencializada, ou melhor, ou mais potencializada, de acordo com a presença de alguns fatores. A vida que vale a pena, sobre a qual nós temos ministrado neste mês, pode ser alcançada ou não, por causa de alguns fatores. No sentido geral, nós podemos apontar, por exemplo, uma lista de fatores que poderiam ampliar a nossa vida. Vou falar aqui, você vai até se cansar, mas vamos lá. Alguns fatores podem ampliar a nossa vida: estudo, treinamento, aprendizado, conhecimento, esforço, resiliência, disciplina, comprometimento, ousadia, foco, visão, coragem, paixão, entusiasmo, sorte,
alguns vão dizer que é sorte, iniciativa, poder de reação, habilidades, talentos, perspicácia, sabedoria. Vamos parar por aí. Essa lista poderia ser continuada indefinidamente. Todas essas palavras você vai encontrar por aí nas revistas e todas as palestras de motivação, coisas assim. Fatores que podem ampliar a nossa vida. E de fato, há muitos fatores que têm o potencial de ampliar a nossa vida. A vida, queridos, aliás, que é um presente gracioso de Deus para nós. Às vezes nós perdemos essa dimensão. Quão gracioso Deus foi para conosco em nos dar esse presente chamado vida. O problema é que nos nossos dias, sempre houve, mas parece que nos nossos dias há mais, o que nós podemos chamar de um certo desencanto para com a vida. Muitas pessoas estão desencantadas, muitas pessoas estão cansadas, muitas pessoas estão exaustas. A gente vê, ouve isso, vê no rosto das pessoas. Muitas pessoas estão desanimadas, talvez seja uma das palavras mais usadas, os sentimentos mais presentes nos nossos dias. Muitas pessoas estão desencorajadas e muitas pessoas estão questionando se a vida realmente vale a pena. A vida é um boleto atrás do outro. Li essa frase na semana passada no site da UOL. A vida é um boleto atrás do outro. Alguém tão desencantado com a vida que chegou e definiu a vida assim: a vida é um boleto atrás do outro. Você concorda com isso? Não levante a mão. Que às vezes a vida parece mesmo pagar boletos. Outros vão dizer que a vida é uma sucessão de perdas. E de fato, a vida é uma sucessão de perdas. Mas a gente não pode definir a vida em termos de sucessão de perdas. Contabilizo o que perdi e isso vai então dar o resultado que eu vou chamar de minha vida. Não pode. Alguns pensam que a vida é injusta. Vão definir a vida como injusta. Fui injustiçado. Não vivi a vida que deveria, que gostaria, não cheguei lá, não alcancei meu pleno potencial, porque a vida simplesmente é injusta. E nesta ânsia de construir essa vida que tem sentido, que vale a pena, as pessoas vão tentar de tudo. E é isso que nós vemos nos nossos dias. Algumas pessoas, por exemplo, tomando o caminho do misticismo. O caminho do misticismo é algo que está muito presente nos nossos dias. O mundo hoje é muito mais espiritual. Mas o grande problema é o seguinte: que isso se transforma num grande sincretismo, em que as pessoas pegam todas as expressões, ou grande parte das expressões de espiritualidade, colocam todas elas num liquidificador e batem, e daí dá um mix, pensando que quando se juntam todas elas, ou pegam um pouquinho de cada uma, o melhor de cada uma, isso vai dar algo bom. Letra engano. Não é assim que funciona. Alguns têm tomado o caminho do hedonismo, que é uma filosofia, uma palavra que tem sido usada muito hoje, que é essa busca do prazer, do entretenimento, da diversão. Então alguns têm tomado esse caminho, pensando que é isso que vai trazer sentido à vida. Outros têm tomado o caminho do materialismo, e aí se lançam em trabalhar, em construir, em posses, em bens, em adquirir riquezas, pensando que a vida se resume a isso. Outros vão tomar o caminho do secularismo, dizendo que é Deus quem está trabalhando. Então, quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais a vida ganha sentido. Quanto menos ingerência de Deus, mais feliz nós seremos. É uma filosofia que tem ganhado força nos nossos dias. Alguns vão tomar o caminho da tecnologia, o caminho tecnológico, pensando que quanto mais antenados, conectados estiverem, quanto mais próximos dos últimos lançamentos, das novidades, isso vai lhes dar conferir significado à sua existência. E outros vão tomar o caminho da vaidade. Aí nós temos o culto ao corpo, essa coisa de plásticas e mais plásticas para se tornarem bonitos ou bonitas. E aí a vida vai. Muitas pessoas têm entrado a esses
adentrado nesses caminhos, só que não tem funcionado. Quero perguntar para você, numa escala de 0 a 10, que nota você daria à sua vida? Pense aí, se você tivesse agora um papel na sua frente e tendo que colocar ali, aparecem os números 0 a 10, e essa pergunta, numa escala de 0 a 10, que nota você daria à sua vida? Qual seria a sua resposta? Vou fazer algumas perguntas intrigantes e importantes. Quais as esperanças que você tem para a sua vida? Você nutre esperanças? Que sonhos você alimenta para a sua vida? São importantes, nós vamos ver já já. Que amplitude você quer dar à sua vida? Pergunta importante. Que amplitude você quer dar à sua vida? Como você espera chegar ao final da sua vida? Certa vez eu participei de um encontro de homens e o preletor fez a primeira pergunta que ele fez. Estava ali falando para os homens, ele disse: como você quer chegar aos 70 anos? Ele nos fez refletir sobre isso. Como você espera chegar ao final da sua vida? E outra pergunta importante: que legado você quer deixar depois da sua vida? Porque a vida não termina, nós deixamos legados, que podem ser positivos ou negativos, bons ou ruins. A amplitude positiva da sua vida dependerá de alguns fatores. É isso que nós vamos ver nessa noite. Então, nessa noite nós vamos estudar esse personagem bíblico, para extrair os princípios que nos ajudarão a ampliar a nossa vida. Seu nome é Caleb. Ele foi o companheiro fiel de Josué, o nosso personagem da semana passada, para você que estava aqui. Caleb não se tornou tão famoso como Josué, mas sua história é digna, e a sua vida foi impactante, e o seu legado é abençoador. Então nós vamos perguntar e responder essa noite quais os fatores que levaram Caleb a ampliar os seus horizontes e a viver uma vida que valeu a pena. E quando temos esse foco lá no horizonte do texto bíblico, e nessa história aparentemente desconexa da nossa história, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida no século XXI, nos dias de hoje? Quais fatores? Nós vamos destacar 3 bem simples nessa noite, queridos. Apenas uma palavra para definir cada um. O primeiro deles, o primeiro fator que ampliou a vida de Caleb, que pode ampliar o nosso, é a perseverança. Perseverança. Esse é o primeiro fator que amplia a vida. Perseverança. Caleb tinha muitas qualidades fantásticas. Ele havia sido, por exemplo, deixa eu só introduzir um pouquinho aqui, para você entender um pouco o que é Caleb. Não o nosso Caleb ali, né? Hoje temos um representante aqui. Por isso que eu não vou nem dar um significado do nome, essa coisa assim, né? Ele havia sido um dos 12 espias. Na semana passada eu falei da história dos espias, né? Só que na semana passada eu falei de Josué. Seu companheiro era Caleb. Foram enviados 12 espias, né, por Moisés para investigar a terra prometida, diante da qual eles estavam, para ver como é, trazer um relatório. Então 12 foram enviados e os 12 voltaram, e somente Josué e Caleb tiveram uma visão positiva, apresentaram de volta um relatório positivo. Só para nos situarmos um pouco mais no contexto dessa história, o texto que nós lemos aqui, agora já estão bem à frente, bem depois. O povo de Israel já havia chegado à terra prometida, eles já haviam passado o Rio Jordão, que era um grande desafio, eles já haviam conquistado a cidade de Jericó, os muros ruíram, nós conhecemos bem essa história. Eles haviam travado e vencido várias batalhas, ou seja, muita coisa já tinha acontecido desde aquele momento lá que eles foram espiar a terra de Canaã.
E neste momento, então, no texto que nós lemos nessa noite, eles estão repartindo as terras entre as tribos de Israel, estão repartindo a herança, digamos assim. Só que havia um compromisso especial, para a gente entender bem a história, assumido por Moisés 45 anos antes, em relação a Caleb. Então eu quero repetir, vejamos o que os versículos 7 a 9 dizem, se você puder acompanhar. Da idade de 40 anos era eu, Caleb falando, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, a história que eu acabei de resumir para vocês. Eu trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor seu Deus, o Senhor meu Deus. Muitos anos antes, Caleb havia recebido a promessa de que um lugar chamado Hebron, chamava-se diferente antes, mas depois ele mudou o nome para Hebron, que esse lugar seria seu. Ele ainda estava aguardando a concretização desse sonho. E o sonho se tornaria realidade por causa da sua perseverança, Deus. Por isso que eu estou dizendo que um dos fatores que ampliam a nossa vida é a perseverança. Por 2 vezes a expressão perseverou em seguir o Senhor, perseverou em seguir o Senhor, perseverou no caminho do Senhor, aparece nesses 3 versículos aqui, e depois vai aparecer de novo mais para frente. Isso nos leva a entender que perseverança foi um fator preponderante e decisivo para que Caleb alcançasse o seu objetivo e vivesse uma vida que vale a pena. Ele não esqueceu o seu sonho, ele perseverou no seu sonho. Ele não esqueceu o seu objetivo, ele perseverou no seu objetivo. E nós não estamos aqui falando de uma perseverança qualquer, viu, queridos? É importante a gente qualificar também essa perseverança. A questão crucial aqui é que Caleb perseverou no Senhor. Caleb perseverou no caminho do Senhor. Ele não deixou de acreditar no seu Deus. Ele não deixou de seguir o seu Deus. Ele não deixou de confiar no seu Deus. 45 anos esperando a concretização do seu sonho, mas ele perseverou. Ele não deixou de construir um relacionamento com Deus. E aqui nós precisamos dizer que a falta de perseverança é um fator que tem impedido as pessoas de viverem uma vida que vale a pena. Não tenho dúvida disso. A geração mais jovem, por exemplo, a geração mais jovem presente no mundo hoje, não é nem de longe marcada por essa palavra, perseverança. Na realidade, isso não sou eu que estou dizendo, eu observo isso, mas tem estudos, pesquisas. Esse pessoal aí que costuma caracterizar as gerações, traçar o perfil das gerações, estão dizendo isso. A marca da geração jovem atual é a desistência e não a perseverança. E a falta de perseverança, queridos, acompanhem esse raciocínio comigo. A falta de perseverança gera uma coisa chamada inconsistência. As pessoas se tornam inconsistentes. E uma pessoa inconsistente não desenvolverá uma vida que vale a pena. Então nós não perseveramos, nós desistimos, e aí nós nos tornamos inconsistentes. Por quê? Porque nós começamos um monte de projetos, não finalizamos. E aí a nossa vida está sempre recomeçando, e sempre começando de novo, e sempre mudando daqui para lá, e sempre dizendo: olha, eu acho que não é isso, tem que tentar outra coisa. É claro que isso também pode ser bom, mas quando isso se torna a regra da nossa vida, isso vai gerar uma inconsistência. Não há uma linha definida na nossa existência. Esse é um problema sério para a igreja, queridos. A falta de perseverança e a inconsistência é um problema sério para as igrejas da atualidade.
que as pessoas vêm, se encantam, se alegram, mas a gente nunca sabe por quanto tempo isso vai. Os nossos pais eram aqueles que, uma vez que tomavam a decisão, iriam até quando? Até o fim. Mas a geração atual, a gente não sabe. Esse é um problema sério para o casamento. A falta de perseverança e consistência. Esse é um problema sério para a família, porque as famílias se desintegram. Porque falta perseverança e então vem inconsistência. Isso é um problema sério para o mundo. O mundo colhe os frutos amargos dessa falta de perseverança e da inconsistência. Então, pessoas que não perseveram têm a mínima chance de viver uma vida que vale a pena, porque elas começarão muita coisa e não terminarão nada. Mas o nosso desafio é aprender com Caleb nessa noite, que nos ensina a perseverar. Então vamos perseverar em seguir ao Senhor. Isso é o mais importante. É o fator mais decisivo para nós ampliarmos a nossa vida. Perseverar em seguir ao Senhor, em conhecê-lo, conhecer mais do Senhor, conhecer através da oração, da leitura da palavra, da comunhão da igreja. Perseverar em amá-lo, amar o Senhor sobre todas as coisas e amá-lo para sempre. É isso que a Bíblia nos ensina. Perseverar, queridos, em servi-lo, servir ao Senhor, desejar servir ao Senhor todos os dias. Então a perseverança no Senhor é o fator mais decisivo para ampliar a nossa vida. Mas vamos ao segundo. Primeiro a perseverança, o segundo é a perspectiva. Quero me fazer entender, explicar direitinho para vocês o que a gente entende aqui por perspectiva da vida de Caleb. Então Caleb perseverou em seguir o caminho do Senhor, acabei de escrever isso para você, nunca perdeu também a perspectiva em relação à vida. E a perda da perspectiva é uma catástrofe, queridos. A perda da perspectiva lança pessoas no fundo do poço. A perda da perspectiva faz as pessoas acharem que não tem mais saída diante dos problemas, das dificuldades da vida. A perda da perspectiva afunda as pessoas na depressão. Tem acontecido muito hoje. A perda da perspectiva limita pessoas com potencial extraordinário. A perda da perspectiva mantém-nos medrosos em relação ao futuro. A perda da perspectiva nos faz estacionar à beira do caminho, quando deveríamos estar no caminho, caminhando, indo em frente. A perda da perspectiva nos segura longe dos propósitos de Deus para a nossa existência. E o mundo está cheio de gente sem perspectiva. E não é só o mundo, queridos, a igreja também está cheia de gente sem perspectiva, gente sem sonho, gente sem imaginação, gente sem fé, gente sem entusiasmo, gente sem esperança, gente sem coragem de ousar. Esse vai ser o tema do nosso próximo mês. Quero contar uma história falando sobre perspectiva. Quero perguntar aqui, quantos sabem a história de um homem chamado Edmund Hillary? Alguém já ouviu falar desse nome? Edmund Hillary. Que bom que você não ouviu falar, então significa que a história vai ser nova para você. Mas esse homem chamado Edmund Hillary era um australiano, e ele havia tentado escalar o Monte Everest e alcançar a façanha de ser o primeiro ser humano, o primeiro homem a atingir o ponto mais alto da montanha mais alta da Terra, do planeta, do mundo. Mas ele fracassou, ele não conseguiu. Dias depois, Edmund Hillary foi convidado para dar uma palestra na cidade de Londres. Era australiano. Então ele veio. E os alunos daquela instituição, daquela universidade, sabendo que Edmund Hillary tinha tentado, alguns dias atrás, escalar o Monte Everest e não conseguido,
eles desenharam um quadro dele, uma figura do Monte Everest. Só para zombar de Edmundo Hillary, só para alfinetá-lo, porque quando ele entrasse naquele lugar, ele olharia para lá, e certamente isso mexeria com ele e relembraria o seu fracasso. Aí Edmundo Hillary chegou, foi introduzido àquele lugar, e quando lhe foi passada a palavra para ele começar a falar para os alunos daquela universidade, ele fez algo inusitado. Ao invés de olhar para a plateia que estava ali atenta para ouvi-lo, ele se dirigiu à figura do Monte Everest no quadro. Ele disse a seguinte frase bem conhecida e célebre. Ele olhou para aquela figura e disse: ó Monte Everest, tu me derrotaste da primeira vez, da próxima vez eu te derrotarei, porque tu já cresceste tudo quanto podias crescer, eu ainda estou crescendo. Ele disse isso. 6 meses depois, Edmundo Hillary se tornava o primeiro homem, agora você já sabe a sua história, a chegar ao topo do Monte Everest, ao ponto mais alto. Ele não chegou sozinho, é claro, esse é outro aspecto da história. Mas eu estou contando essa história hoje só para ilustrar essa questão da perspectiva. Ele poderia simplesmente desistir, mas ele disse essa frase que me chama a atenção: ele disse: Monte Everest, tu já cresceste tudo quanto podias crescer, eu ainda estou crescendo. Essa perspectiva: você me derrotou da primeira vez, da próxima eu vou te derrotar. Você já cresceu tudo, mas eu estou crescendo. Eu falei da primeira vez, mas vou manter a perspectiva e vou perseverar. Isso fez com que ele se tornasse o primeiro ser humano a alcançar o ponto mais alto da terra. Voltando a Caleb, o nosso personagem bíblico dessa noite, ele sempre conservou a perspectiva, ele não perdeu. Olha só, queridos, eu vou repetir aqui o que a Bíblia diz, versículo 10: eis agora, o Senhor me conservou em vida. Ele está dizendo, como prometeu, quantos anos? 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra. Ele não perdeu a perspectiva. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Quantos anos ele tinha? 85. E não tinha perdido a perspectiva. Que mais? Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Meus queridos, às vezes eu estou aí com 45 anos achando que já estou declinando. 85 anos o cara tinha, e diz: olha, estou forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. E olha só o que ele diz agora: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins. Os anaquins, só para vocês saberem, eram gigantes, povos considerados gigantes, grandes e fortes cidades. E aí ele diz: o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Então veja só que interessante, 45 anos haviam se passado, mas Caleb ainda conservava a perspectiva de conquista. O tempo havia passado, mas ele ainda mantinha a perspectiva. Ele havia envelhecido, mas ele ainda mantinha a perspectiva. As coisas tinham sido difíceis, mas ele ainda mantinha a perspectiva. Eu quero desafiar você a não perder sua perspectiva. Na verdade, eu quero dizer duas coisas. Eu quero desafiar você a não perder a sua perspectiva, e quero desafiar você a recuperar sua perspectiva. Então, se você perdeu a sua perspectiva, recupere. Mas se você está ainda com perspectiva, mantenha, querido. Porque há muita gente sem perspectiva. Há muito crente sem perspectiva. E Caleb diz aqui: dá-me esse monte. Dá-me esse monte. Esse é um grande sinal de que ele não perdeu a perspectiva.
Eu quero dizer duas verdades, queridos, muito impactantes e abençoadoras sobre perspectiva, aliás. Primeira delas, quero que você entenda bem isso. Tenha como perspectiva viver o chamado de Deus para a sua vida. Tenha como perspectiva viver o chamado de Deus para a sua vida. Essa semana nós tivemos, eu, a Emanuela e a Cíntia também, lá na conferência do Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja CTPI em Campinas, São Paulo. Uma das frases, aprendemos muito lá, mas uma das frases muito abençoadoras, um dos princípios muito abençoadores que um pregador chamado Larry Osborne, um americano que era um dos preletores da conferência, falou. Ele disse algo parecido com isso: a gente viver na perspectiva do chamado e não do potencial. Eu espero explicar isso para você, e para mim fez muito sentido isso. Qual é a diferença de você viver na perspectiva, do chamado e não do potencial? Eu quero ilustrar isso com uma pequena história que eu li. É interessante que Deus vai fazendo as coisas, porque lá eu comprei um livro que eu folheei, e aí no aeroporto de Campinas eu voltei aquele livro e fui levado a uma pequena história que ilustra bem isso. Você vai entender perfeitamente qual é a diferença entre chamado e potencial, potencial e chamado. Então vamos lá. Então eu estava lá no aeroporto, folheando esse livro, que chama O Discipulado Verdadeiro. E eu vou esperar a água chegar aqui, tá? Para não interromper a história no meio. Obrigado, Fernando. Veja só. Quando a Standard Oil Company procurava um homem para o trabalho no Oriente, eu vou lendo aqui e vou explicando para você. Está falando de uma grande companhia, provavelmente de exploração de petróleo, estava procurando uma pessoa para ocupar um cargo importante no Oriente. Escolheram um missionário para ser o seu representante. Então um cara que agora estava trabalhando como missionário, mas era alguém que se encaixava perfeitamente nesse perfil que essa grande empresa de petróleo estava procurando. Provavelmente alguém que tinha abandonado um grande emprego para se dedicar à missão. Mas vamos lá. Quando a Standard Oil Company procurava um homem para o trabalho no Oriente, escolheram um missionário para ser seu representante. A história segue. A empresa lhe ofereceu $10.000, provavelmente por mês, e ele declinou. 25.000, você iria? Ele declinou. 50.000, e ele declinou. Então eles disseram, se perguntaram: o que é de errado? Como alguém recusa um salário desse? O que há de errado? Mandaram a pergunta para ele. Então ele respondeu. Ele disse: o valor está ótimo, mas o seu trabalho é pequeno demais. Deus me chamou para ser missionário. O valor está ótimo, mas o seu trabalho é pequeno demais. Aí está a diferença entre chamado e potencial. O potencial desse rapaz aqui, desse missionário, era ganhar $50.000 por mês. Mas o seu chamado era ser missionário. Possivelmente para viver de ofertas dos crentes em mim. Entendeu a diferença entre potencial e chamado? Querido, muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: você tem potencial para isso, você tem potencial para isso,
Ah, você tem potencial para isso. A questão não é se é o meu potencial. A questão é se é o meu chamado. O chamado de Deus para a minha vida. Então, o que eu estou dizendo para você é: tenha como perspectiva viver o chamado de Deus para a sua vida. Não estou dizendo para você não explorar o seu potencial, não me entenda mal, querido. Não estou querendo dizer, olha, dê seus talentos, largue tudo e vá lá para a China ser missionário. Se esse é o chamado de Deus para a sua vida, glória a Deus, aleluia, vá mesmo. O que eu estou querendo dizer é que às vezes nós vamos apenas atrás do nosso potencial. Temos potencial, então vamos, exploramos e crescemos. E à medida que vamos explorando esse potencial, nós nos afastamos do chamado de Deus para as nossas vidas. Então, tenha como perspectiva, estamos falando de perspectiva, viver o chamado de Deus para você. Mas a segunda coisa é: tenha a convicção de que com Deus a sua perspectiva é ilimitada. Tenha a convicção de que com Deus a sua perspectiva é ilimitada. Caleb perseverou em seguir ao Senhor, é o que nós lemos a palavra, e Deus alargou os seus horizontes. Quando a gente caminha com Deus, quando a gente confia em Deus, quando a gente persevera no caminho de Deus, Ele amplia os nossos horizontes. Vejamos o que a Bíblia diz, queridos, em 2 versículos bem conhecidos: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É o que diz a palavra. O Deus Todo-Poderoso é aquele que amplia as nossas perspectivas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Aumentemos a nossa perspectiva, queridos, quando olhamos a nossa vida, quando olhamos a nossa família, quando olhamos para a nossa igreja. E a terceira e última lição, o terceiro e último fator que eu quero ministrar nessa noite. Então, primeiro, perseverança. Segundo, perspectiva. O terceiro é movimento. Movimento. Procurei a palavra certa, tinha muitas palavras para usar aqui, queridos, mas acho que essa palavra condensa bem o que o texto nos mostra e o que Deus quer nos mostrar. Movimento. A vida que vale a pena não acontece sem movimento. A inércia não resulta numa vida que vale a pena. A falta de ação não gera uma vida que vale a pena. Passividade não desemboca numa vida que vale a pena. Então, o movimento é um dos ingredientes que não pode faltar para que realmente tenhamos essa vida que vale a pena. Muito embora a perseverança que nós falamos, e a perspectiva tenham sido fundamentais no processo de conquista de Hebrom, a falta de ação teria deixado o projeto no papel. Não sairia do papel. Então as três coisas, os três fatores foram muito importantes. Perseverar no caminho do Senhor, isso deu a base para Caleb. Manter a perspectiva da conquista, isso fez com que ele não desistisse. 45 anos depois ele ainda tinha isso em perspectiva. Mas quando ele chegou lá, Josué disse assim: tudo bem, Moisés falou isso, eu estava lá, eu sou testemunha, a terra é sua, só tem um problema. Lá habitam os gigantes. É o pior lugar que você escolheu, Caleb. Mas o que ele diz? Estou forte hoje como eu estava naquele tempo. Dá-me esse monte. E quando ele diz dá-me esse monte, não adiantava só dizer dá-me esse monte, ele tinha que ir lá conquistar a terra, vencer os gigantes. Se você continuar lendo a história, você vai ver que isso de fato aconteceu. Caleb não apenas confiou no Senhor, não apenas perseverou no caminho do Senhor, ele se moveu na direção dos desafios. Caleb não apenas teve um belo discurso, não, ele se moveu na direção dos desafios. Caleb não apenas recebeu a promessa, mas ele se moveu na direção dos desafios.
Quero concluir, queridos, dizendo o que temos em perspectiva como igreja. Talvez possamos dizer: dê-nos esse monte, dê-nos esse bairro. O que temos em perspectiva como família, o que temos em perspectiva como pessoas. Caleb se moveu pela fé. Caleb foi com ousadia. Caleb venceu os gigantes. Caleb realizou o seu sonho. Então diga a Deus, para Deus essa noite: eu quero viver uma vida que vale a pena. Todos nós, tudo que ouvimos, nesse mês, Deus nos abençoou, nos trouxe palavras, cultos abençoados. Diga para Deus: eu quero viver essa vida que vale a pena. Mas a última coisa, e a mais importante de todas, lembre-se de algo muito importante. Só em Jesus essa vida que realmente vale a pena é possível. Em João 10:10 nós vamos ler: o diabo, ou ladrão, veio para matar, roubar, destruir. Eu vim, Jesus disse, para que tenham vida e a tenham em abundância. Alguém que quer nos destruir, mas alguém que quer nos construir: Jesus. E Jesus vai dizer em João 14:6, texto também é bastante conhecido. O que diz lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Ele é a vida. Então, se Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Se Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, se ele diz que é a vida, então não há nenhuma possibilidade de ter essa vida plena fora de Jesus, fora da relação com Jesus, fora da conexão, da comunhão com Jesus. Só em Jesus nós temos isso. E à medida que a gente então se queda, se prostra, se rende, se entrega a esse Jesus, caminha com Ele, na direção dEle, para Ele, centrado nele. Esse é o verdadeiro fator que amplia a nossa vida. Os outros, temos que usá-los, abençoarão, farão diferença, mas o mais importante é esse.